Boa noite a todos. Esse é o nosso trabalho de introdução à medicina veterinária. Hoje vamos entrevistar a médica veterinária Cíntia Mataruco. E a primeira pergunta é: ao iniciar a faculdade, qual área você planejava seguir? Ó, quando eu comecei a faculdade, a minha intenção era sempre mexer com animais de grande porte. Mais por conta, assim, de ser um sonho, né? De falar assim, nossa, vou mexer com cavalo, vou mexer com boi. Tinha um contato, assim, básico do dia a dia, né? Com propriedade rural, do meu pai, do meu avô. Mas ainda não tinha, né, aquela prática, né, da área. Isso foi no começo da faculdade, porque depois, no decorrer dela, a gente vai vendo que a parte pet, de repente, é bem mais rentável, né? De repente, o que você faz em um animal de grande porte, tem um trabalho todo, né, do manejo, né? Não é tão rentável quanto você fazer uma cirurgia ou um atendimento num pet. Então foi mais ou menos isso. No início da faculdade eu queria estar mexendo com os animais de grande porte. E no decorrer dela eu mudei de ideia pro pet. Quais foram os principais desafios acadêmicos que você enfrentou e como os superou? Uma das coisas que eu tive mais dificuldade, eu acredito que foi a apresentação em público, que eu tinha muita dificuldade em falar em público, e conciliar estudo com trabalho, porque eu já fazia leilões de gado, né? Não como veterinária, mas eu fazia parte de escritório, né? Eu já estava no meio do manejo do gado. Então, para mim, essa foi a pior parte. Ter que conciliar serviço com estudo, né? Porque a veterinária, vocês sabem que exige dedicação, né? E essa questão mesmo de apresentação. Nossa senhora, meu Deus, eu não conseguia falar na frente de ninguém. O professor me chamar para falar alguma coisa, apresentar seminário, era uma dificuldade fora de base. E hoje eu trabalho com isso tranquilamente. Dou palestras, converso com o pessoal de ETECs, né? E para mim hoje é tranquilo. Mas eu tive que fazer alguns cursos com o pessoal especializado nisso, nessa área de apresentação, para que desse tudo certo. Como você lida emocionalmente com a eutanásia de animais e como busca oferecer suporte aos tutores nesses momentos difíceis? Essa parte da eutanásia é o seguinte: cada um tem um psicológico, né? Eu lido de uma maneira mais fácil, eu acredito, porque eu tive o convívio, né, desde nova em fazenda, tudo, então a gente já era acostumada à perca de animais, né? Ver animal morrendo e ter que fazer eutanásia, tudo, então eu acho que o meu psicológico é uma coisa que já não, não me abala tanto. Me abala quando é mais cão e gato, a parte pet, né? Por conta de ser um animalzinho de estimação, do convívio, né? E acredito que as pessoas estão bem. Mas assim, para a gente lidar com o proprietário, num caso desse, é explicar, né, que o animal está sofrendo, né, que de repente seja um caso irreversível ou um caso de um cão idoso, né, onde ele está tendo muita dor. É explicar, ó, a gente tem essa opção, né? Ele não vai ter dor, explicar como funciona, né? Falar assim, ó, a gente vai anestesiar, né, para depois estar fazendo, né, a injeção. Então, assim, o seu animalzinho vai descansar, vai acabar o sofrimento dele. Tem que ser uma coisa assim, mais literalmente psicológica. Você tem que mexer no emocional da pessoa, junto com o próprio, né? Porque você vai, de certa maneira, você está pensando, eu vou perder um paciente, vou perder o meu cliente, né? Tipo, que pena, né? Vai morrer. Mas às vezes é a melhor opção mesmo, mais por conta de não ter o sofrimento do animal. Aí já entra também o causa do bem-estar animal. Você vai deixar ele com dor e sofrimento? Não vai. Então você tem que oferecer essa opção, né? Não que seja a melhor, mas que às vezes é necessário. Cíntia, considerando sua experiência, você faria tudo de novo e escolheria novamente a profissão de medicina veterinária? Tem alguns pontos que desanimam a gente, muitas vezes. Talvez pela questão concorrência das pessoas, que infelizmente os veterinários é uma classe desunida. Então, assim, é um tentando prejudicar o outro, fala mal do teu trabalho, de repente você fez um trabalho perfeito,
vai vir outro e vai fazer diferente, vai falar diferente. Então, assim, sempre vão te jogar lá embaixo para mostrar que você não é bom, ou que você tem algum tipo de dificuldade no que você fez. Eles sempre vão te jogar para baixo. E geralmente essa é a classe do pessoal, assim, mais velho, que é a maneira com que eles têm para poder estar tirando a gente de comércio, né, da visibilidade. Porque como a gente é mais novo, pessoal mais novo, mais recente, formado, tem rede social, tem, né, mais amigos, conhecidos. Então, muitas vezes, a gente tem, né, essa vantagem. Então, assim, é meio complicado essa questão da concorrência. Então, você tem que ter um diferencial. Mas eu faria novamente, sim. Se eu pudesse, eu faria novamente, faria toda essa trajetória de novo. Até porque eu comecei, né, quando eu saí da faculdade, estava mexendo com a parte de aves. E no decorrer, eu fui para os grandes, né? O meu lugar era nos grandes mesmo. Então, faria de novo, sim. Tudo de novo. Sem problema nenhum. Quais são os aspectos da profissão de veterinária que você considera mais gratificantes? E qual desafio você enfrenta no dia a dia? Fala que é mais assim quando a gente consegue salvar um animal, quando a gente consegue, por exemplo, tem um animal machucado, você consegue uma reversão de um caso clínico em pouco tempo, você vê que o seu cliente, né, o tutor ficou satisfeito com o teu serviço, te elogiou. Isso é gratificante que, nossa senhora, a gente fica, né, fica no céu. E a parte, assim, de desafio que a gente enfrenta, eu acho que seria mais essa parte da concorrência mesmo com outros veterinários que acabam prejudicando a gente. O emocional vai lá embaixo, muitas vezes a gente tem esse problema. Ou então quando a gente tem a perca de um animal, né? Que você está tratando um animal que você fala, não, isso aqui se Deus quiser vai dar certo, um envenenamento, ou então uma lesão, né? Uma quebradura, alguma coisa assim, e de repente você acaba perdendo esse animal. Então isso aí é bem triste, é bem complicado. Em qual área da medicina veterinária que você atua e qual foi o processo de escolha dessa especialização? Eu trabalho na pecuária, né, hoje em dia, já faz alguns anos. Eu sou habilitada para ingressos e eventos, então o meu forte mesmo é rodeio, são as provas de 3 tambores, laço, com short, leilões de gado em geral, esses tipos de eventos agropecuários. Eu sou também cirurgiã de animais de grande porte. Já tive convites internacionais para poder estar indo trabalhar com boiada lá em Decatur, no Texas. Então, assim, o reconhecimento, conforme você vai trabalhando, vai vindo o reconhecimento, as pessoas começam a te identificar e gostar do seu trabalho. Então, é isso que motiva também, muitas vezes, né? No caso, hoje em dia, para mim estar entrando nessa área, e eu já trabalhava antes, né, no período de faculdade, eu já trabalhava, né, em escritório, como eu falei antes, trabalhava já em leilões. Então, assim, eu fui aprimorando, fui gostando cada vez mais, e quando me formei, fiz o curso para estar fazendo essa habilitação. E eu já tinha também muitos amigos, vamos dizer assim, de renome, onde eu tive muitas indicações. E aí eu consegui entrar em todos os leilões da região da onde eu moro, que eu sou de Votuporanga. Então, todos os leilões, grandes, pequenos, eu passei por todos. E graças a Deus eu pude escolher os que eu queria trabalhar. E hoje eu estou em 2 leilões grandes na região de Presidente Prudente, aonde eu estou muito bem, graças a Deus. Ah, sim. E o que te motivou a escolher a medicina veterinária e como que essa decisão teve um impacto na sua carreira e na vida profissional? A princípio, quando eu fui fazer veterinária, eu tinha algumas opções entre zootecnia, agronomia, veterinária, e também tinha a vontade de fazer a toda a medicina, né? Aí, no caso, eu optei pela veterinária por conta que agronomia e zootecnia tem muita conta, e eu odeio matemática. Apesar que a veterinária também tem. E depois eu estava mais analisando pela questão financeira. No financeiro, eu tinha algumas pessoas na minha cabeça que
que eu via que ganhavam bem, que estava, né, financeiramente estável, né, com bens. Então a gente, assim, o olho cresce, né? A gente fala, nossa, quero ser assim também. Então, assim, além do amor, né, do amor pelos animais, misericórdia, né? Sempre fui apaixonada por boi. Nossa, sempre, 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 sempre. Meu forte, meu quesito sempre foi ir atrás de boi. Ah, sim, te entendi. A gente também queria saber como foi após você sair da faculdade. Se você já entrou direto para o mercado de trabalho, da área mesmo, da medicina veterinária. Eu saí da faculdade e eu já entrei direto no mercado de trabalho. Eu continuei fazendo os leilões, parte de escritório, parte, né, documental, pessoal. E aí o meu estágio obrigatório eu tinha feito em aves, né? Como eu havia falado, meu foco era agricultura porque eu já tinha minha irmã nessa área. Então eu saí, fui fazer meu estágio obrigatório em Polônia, no frigorífico dos Barreto. Aí eu fiquei lá 6 meses no estágio obrigatório. Quando eu terminei o estágio, eles quiseram me contratar. E eu fiquei lá mais ou menos 1 ano. E aí a minha irmã chamou para estar crescendo, subindo de cargo. E fui para a JBS, em Guapiaçu, frigorífico de frango também, né, da Seara, onde eu cresci muito, aprendi muito. Foi um lugar incrível. Só que eu também já trabalhava, né, com essa parte de leilão, então eu quis aprimorar e quis começar a seguir, né, que seguia essa parte da pecuária, que eu já era acostumada e para mim, né, era o que eu amava. Então eu entreguei os pontos do frango e fui pro gado.